Josué, capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, na presença de todo o povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés lhes tinha dito. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram diante do Senhor, rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Ele disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Ok. Vamos lá. Olá, Sunilda. Boa noite. Já falei com Érica, já falei com Cláudia. Sejam muito bem-vindas todas vocês. Vamos lá. Josué, capítulo 4, que nós acabamos de ler aqui. A gente leu no capítulo 3 sobre a travessia dos israelitas pelo Rio Jordão, de forma milagrosa, né? De forma similar também, como Deus fez no Mar Vermelho, né? Quando Moisés, diante do Mar Vermelho, estendeu a sua vara e o mar se abriu e todo o povo passou pelo meio do Mar Vermelho
a pés enxutos, né? E depois que eles passaram, o mar voltou ao seu lugar e os exércitos de Faraó morreram. Aqui Deus está repetindo, né, esse milagre, porém no Rio Jordão, que era a fronteira entre o deserto e a terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados. E por que Deus dessa vez fez dessa maneira e não de outra forma, né? Deus poderia ter feito com que eles caminhassem sobre as águas, poderia ter secado o rio completamente, né? Mas ele fez com que o rio secasse só naquele trecho, né? Mas as águas ficassem retidas, formando paredes, algo muito similar ao que aconteceu no Mar Vermelho. Por que Deus fez assim? Porque Deus queria legitimar a figura de Josué, a liderança de Josué diante do povo, assim como Deus tinha feito com Moisés. Deus queria mostrar que estava com Josué. Então, a gente viu isso no capítulo 3 e no capítulo 4 está dizendo o seguinte, que assim que eles atravessaram o Jordão, Deus mandou que fossem retiradas 12 pedras do meio do Jordão, e essas pedras viriam a ser um memorial diante dos filhos de Israel, diante de todo o povo, para que as futuras gerações, quando perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles pudessem então contar esse testemunho de milagre que viveram aqui na travessia do Jordão. Bem, vamos comentar na ordem dos versículos, não todos os versículos, mas alguns, e a gente vai trazendo aqui as reflexões, tá bom? Primeiro, fala aqui no versículo 2, escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel. Deus dá essa ordem a Josué. Então, ele deveria pedir que um representante de cada tribo, das 12 tribos, muito provavelmente aqui a gente está tratando as tribos que vinham do clã de José como uma tribo só, né? Muito provavelmente, não é mencionado aqui. A gente sabe que prefeitos da divisão eram 12 tribos, porque a tribo de Josué tinha bênção dupla, mas os levitas não tinham parte nessa herança. Aqui eu acredito que sejam as 12 tribos mesmo, né? Incluindo a tribo de José, que depois tem as suas subtribos, né? Que receberam bênçãos de terra iguais. Mas seja como for, essas 12 tribos aqui, elas representavam toda a nação de Israel, todo o povo. Já que todo o povo viveu esse milagre, já que todo o povo testemunhou da fidelidade do Senhor, assim também todo o povo deveria estar comprometido em levar adiante esse testemunho, essa história, esse memorial para as futuras gerações. E é muito curioso que esse foi o primeiro altar construído com pedras que é mencionado nessa ambiência nova da Terra Prometida. Porque daqui para frente vão ter outros altares, outros memoriais que Deus manda eles levantarem para assim simbolizarem ali a presença de Deus, a vitória do Senhor. É um marco na caminhada deles, né? Então esse é o primeiro de alguns que Deus fará com que eles levantem. A gente vai ver que essas pedras que foram escolhidas por cada um dos representantes do povo, elas foram retiradas de onde os sacerdotes estavam. A gente lembra do capítulo anterior que os sacerdotes ficaram no meio do Rio Jordão, segurando, carregando a Arca da Aliança, que representava o próprio Deus no meio do povo, e essas pedras foram retiradas de onde os pés deles estavam, né, do centro do Jordão. Isso para destacar a centralidade da Arca da Aliança, né? Por que a Arca da Aliança tinha esse nome? Porque ela continha as tábuas da aliança, as tábuas da lei de Moisés. Então, visto que ela representava o próprio Deus, e que a presença da arca no meio do Jordão era o que simbolizava o que estava segurando, né, as águas do Jordão para não virem com força sobre todos, então
eles pegarem as pedras desse lugar era eles lembrarem que por causa da Arca da Aliança do Senhor, ou seja, por causa do próprio Deus ali, representado pela arca, eles foram poupados da morte e eles puderam ter uma passagem tranquila pelo Rio Jordão. Vamos para o versículo 6, que é um texto aqui fabuloso, maravilhoso. Josué falando sobre essas pedras, ele diz: elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Então essas pedras, elas lembravam de que por causa da Arca da Aliança do Senhor, eles foram poupados, né? Eles viveram um grande milagre, eles tomaram posse da terra que Deus tinha prometido. Esse foi o primeiro grande milagre a partir do Jordão, né? A partir dali, Deus daria outros para que eles conquistassem cada uma das terras depois do Jordão. Então, esse versículo aqui que fala, né, dos filhos perguntando o que significam essas pedras, isso vai ser repetido também nos versículos 21 ao 24. Ele vai voltar para essa cena e ele vai falar que isso aconteceria e eles deveriam então contar a história. Isso fala sobre várias coisas. Isso fala sobre a gente criar oportunidades para testemunhar aos nossos filhos naturais e testemunhar às pessoas daquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas. A gente precisa edificar altares, edificar símbolos, né, para que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam: poxa, tem a mão de Deus ali, poxa, olha como ele passou por aquela situação, olha o que Deus fez na vida dele, olha como Deus deu um livramento na vida dele. A gente pode não pegar uma pedra literal, mas a gente pode falar, a gente pode naturalmente despertar a curiosidade das pessoas. Quando a gente às vezes fala: olha, eu vivi um grande milagre, só Deus na minha vida, vocês não têm noção de como Deus foi bom. E deixa as pessoas perguntarem, se elas quiserem, né? A gente falar naturalmente do que a gente enfrentou, das lutas, das dificuldades pessoais, até mesmo da nossa falta de fé por um instante, mas que Deus veio com provisão. Deus, ele nos abraçou na nossa fragilidade, ele nos abraçou em meio aos nossos temores e nos deu vitória. Um testemunho, ele não precisa ser só contando vantagem, só mostrando a nossa força. O objetivo do testemunho é mostrar a força do Senhor, é mostrar como o Senhor foi e é grande em nossas vidas. Então, esse versículo que fala sobre a gente contar para os nossos filhos acerca dos feitos do Senhor, mostra a importância de um testemunho presente, né, na nossa vida. Fala sobre a gente criar também marcos na vida do desenvolvimento dos nossos filhos naturais, quem tem filhos, poder de alguma maneira tá sempre reforçando, lembrando, pegando ali um objeto, destacando para simbolizar o que Deus fez, sabe? Se teve uma gravidez difícil, olha, pega aquele objeto ali do período da gravidez e mostra: olha que Deus deu um milagre, que Deus fez você nascer, Deus fez. Pega a chupeta ali e mostra: olha, você quando era criança passou por uma enfermidade, mas Deus deu vitória, então sempre vou guardar essa chupeta aqui para mostrar, da gente lembrar da fidelidade de Deus. Então a gente pode criar isso, né? Seja por símbolos físicos, ou seja por lembrarmos constantemente em certos momentos, né? A ceia do Senhor, que a gente celebra na igreja, é um memorial. A gente tem os elementos, né, do pão, do vinho ou do suco de uva, e através deles a gente relembra a morte do Senhor Jesus. E a morte do Senhor Jesus nos mostra que ele morreu pelos nossos pecados, que nós éramos pecadores, mas Deus nos salvou através de Jesus. Então a gente está lembrando sempre, porque a gente esquece, a gente se perde. A gente às vezes fica só com olhos para as dificuldades, para aquilo que nos falta. Então precisamos criar estratégias a fim de que lembremos sempre aquilo que o Senhor
fez e faz por nós. E assim a gente vai transmitir um legado, né? Nós somos seres muito simbólicos, muito visuais. Então, se você puder escrever, colocar isso assim fisicamente, é bom. Mas que seja às vezes um bloco de notas no celular. Eu tenho isso, né? Eu tenho um bloco de notas no celular onde eu anoto alguns testemunhos. Bota só a frasezinha para eu lembrar. Aí eu tô às vezes incrédulo, tô meio vacilante na minha fé, dou uma olhada ali naquele bloco, lembro de tudo que o Senhor fez e falo, gente, se Deus fez isso no passado, Ele continua fazendo hoje, Ele continua sendo bom, eu não posso duvidar dele. Então é isso, né? A gente precisa criar essas oportunidades para lembrar dos feitos de Deus. Versículo 10. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Aqui está repetindo, né? Está relembrando como foi a travessia, e que os sacerdotes ficavam no meio do Jordão, né? E essa coisa deles permanecerem em pé até todo o povo atravessar. Isso nos fala de exemplo, né? Que os líderes, que as pessoas que são modelos para outras, que os pais, elas precisam entender que elas estarem em pé, mesmo com medo, mesmo com dificuldades, mesmo cansadas, mas segurando a arca do Senhor, ou seja, revelando a sua fé, revelando a sua confiança em Deus. Isso é importante para as pessoas. As pessoas passavam certamente por ali, olhavam para o sacerdote, olhavam para a arca e falavam, olha, eles estão ali sendo fortes, eles estão sendo firmes, eles estão aguentando aqui o cansaço, o medo das águas virem de repente, eles estão perseverando, então eu vou perseverar também. Eles estão aqui perseverando por mim, então é meu dever atravessar e não ficar com medo, porque eles estão ali segurando, né? Então, assim, a gente precisa ser essa fortaleza de fé para outras pessoas que precisam da gente nesse sentido. É claro que não vamos ser fortes sempre, somos humanos, tem momentos que vamos vacilar, temer, mas aí precisamos nós olharmos para a arca e lembrarmos que o Senhor está conosco. Lembrar que a nossa força vem de Deus, ela não vem de nós. Não é por nós, mas é pelo Senhor que está conosco. E assim a gente vai ser símbolos para as outras pessoas que estão nessa travessia. Versículos 12 e 13. Os homens das tribos de Ruben, de Gad e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas. Vocês lembram, né, que eles pediram a Moisés para que eles ficassem com suas famílias em terras antes do Jordão. Porém, Moisés falou, olha, eu até concordo de vocês ficarem nessas terras antes do Jordão, mas vocês precisam atravessar o Jordão e ajudar todos os outros a conquistarem as terras, porque seria muito fácil para eles já se acomodarem e já usufruírem dos benefícios sem lutar. Porém, Deus queria ali a unidade do povo. Então todos deveriam estar comprometidos com o que era de todos e assim lutarem pelo bem comum. Aqui a gente vê eles dando exemplo. Eles já atravessaram o Jordão armados e preparados para a batalha, porque eles não sabiam também tudo que os aguardava do outro lado do Jordão. Então eles já estavam aqui prevenidos, estavam aqui de prontidão, de vigilância, pensando no bem de todos ali, de todo o povo. E eram aqui milhares de homens, né? Consideremos esse número literal ou não, tem alguns que acreditam que eram até mais homens, que esse 1000 aqui, essa unidade de medida, ela pode indicar simplesmente um número grande, incontável, não necessariamente 40.000 só, mas seja como for, a gente vê que havia ali uma prontidão para batalhar, havia ali estarem prevenidos, né? Um cuidado, né? Para que eles estavam ali confiando no que Deus estava fazendo, mas eles estavam também arregaçando as suas mangas e fazendo a sua parte. A gente precisa fazer aquilo que nos cabe, e entregar para Deus aquilo que cabe a Deus, que é o milagre, que é o impossível, né? A gente crê que Deus nos dá força também para o ordinário,
não só para o extraordinário, mas que nesse ordinário que Deus nos dá força, Deus quer de nós também um empenho, Deus quer de nós disposição para lutar, para guerrear. Uma coisa que eu não falei, eu passei aqui direto e não falei. Quando eles separaram as pedras para que essas pedras então fossem erguidas e servissem de memorial, no versículo 9, a gente lê o seguinte: Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado. E essas pedras permanecem ali até hoje. Então, pelo que o texto está indicando, e boa parte dos teólogos concorda, além das 12 pedras que os líderes ou que os representantes das tribos de Israel carregaram para o outro lado do Jordão e levaram para acampamento, e que ali depois Josué formou ali um altar, um memorial para todo o povo, além dessas 12 pedras que foram retiradas do Jordão e foram levadas para servirem de memorial em Gilgal, a gente vai ver que Josué ergueu 12 pedras, mas no local onde os sacerdotes estavam. E essas pedras, o autor aqui de Josué disse que elas permanecem ali até hoje. Então, de alguma maneira, ele quis ali deixar um memorial duplo, um memorial local, no local exato do milagre, e também um memorial no local de fácil acesso para todos os israelitas. Isso é muito interessante. Para dizer aqui que essas pedras permanecem ali até os dias de hoje, é possível que em períodos de estiagem, de seca, essas pedras ficassem visíveis, que o nível do rio abaixasse e essas pedras pudessem ser contempladas, e por isso o autor de Josué escreve isso. Ou então, uma outra possibilidade é que essas pedras tenham sido levadas no final para a margem. Mas eu acredito na primeira hipótese, porque o texto ele é bem claro, dizendo que essas pedras permanecem ali até hoje. Muito interessante. Versículo 14. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel. Eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. E é aquilo que eu já falei, Deus exalta Josué. Deus está honrando Josué, está legitimando a liderança de Josué, assim como Deus tinha feito com Moisés. Isso me lembra o texto de 1 Pedro 5,6, no Novo Testamento, que diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus é exaltado por Deus no tempo devido. Deus honra, Deus ele mostra o seu poder, a sua glória nas nossas vidas à vista de outros, para que outros possam contemplar a sua glória em nossas vidas. Então a gente vê que Deus está fazendo isso aqui com Josué. Josué foi fiel, Josué foi um espia que trouxe um bom relatório, Josué ele foi companheiro de Moisés, um servo de Moisés, ele não se corrompeu e agora Deus está exaltando ele à vista de todos, Então, muito legal isso. Olá Margot, olá mãe, tudo bom? Sejam bem-vindas. Gente, hoje eu estou trocando algumas palavras aqui, algumas sílabas aqui. Reparem não. Versículo 19. Estamos terminando. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu de Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. A gente lê assim rápido, e parece que não tem nada de demais nesse versículo aqui. Porém, o 10º dia do primeiro mês era quando começavam os preparativos para a Páscoa, que Deus tinha instituído lá no Egito, quando eles estavam saindo do Egito. Então, a Páscoa ela representa esse livramento de Deus de tê-los tirado do Egito com mão forte e feito as maravilhas que fez, protegendo o povo, guardando o povo. Então, Deus instituiu a Páscoa para lembrar isso. E eles estão vivendo a mesma coisa no período
da festa da Páscoa, que era esse memorial. A Páscoa já era um memorial e aqui a gente vê um outro memorial em cima dele. Então é muito interessante, mostra a correlação entre os dois eventos, né? Assim como Deus fez no Mar Vermelho, assim como Deus fez tirando eles do Egito, Deus também estava aqui sendo com eles, os abençoando também. É muito curioso. Versículo 24, que é o último desse capítulo, repete aqui nos versículos anteriores Josué orientando o que deveriam fazer quando os filhos perguntassem o que significam essas pedras. Então os pais, né, explicariam, os mais velhos explicariam tudo que o Senhor fez, todos os milagres de Deus, e que foi a semelhança do que Deus tinha feito no Mar Vermelho. E no versículo 24 diz: Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Então a gente vê aqui uma dupla finalidade, né? A finalidade para que esse milagre ele servisse de testemunho para as nações, para pessoas de todos os povos da terra, daquela terra que eles estavam entrando, mas também para todos os povos da terra, porque temos esse registro hoje na Bíblia. E a Bíblia ela é um memorial, né? Ela é um registro que nos lembra dos feitos do Senhor no passado. Isso anima o nosso coração, nos enche de fé. Então, quando a gente está lendo a Bíblia hoje, a gente está evocando tudo isso que eles sentiram e viveram olhando para essas pedras. Então, que a gente possa realmente ser esse testemunho e pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, porque ela é um testemunho do que o Senhor fez no passado e continua fazendo nos dias de hoje. Então, aquelas pedras, elas eram um testemunho para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e também para que eles temam ao Senhor, o seu Deus. Para aqueles que são de dentro, para aqueles que já são povo, possam ter a sua fé renovada, e para aqueles que não são povo, possam reconhecer que existe um Deus verdadeiro. Então é muito interessante isso, né? A gente vê Deus deixando registros da sua ação, da sua mão, sabe? Deixando pistas na história de que ele fez, de que ele realizou e que ele continua realizando. E a gente precisa trazer isso à nossa memória e também proclamar isso ao mundo. Abraão recebeu de Deus uma promessa de que por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. Sempre foi propósito de Deus que a mensagem de reconciliação de Deus com o mundo chegasse a todos, de que a salvação chegasse a todos. Então, assim como em Abraão Deus diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas, aqui a gente está vendo Josué dizendo de que Deus fez assim para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Então é isso, a mensagem de Deus ela é universal, porque ela é para todas as pessoas de todos os lugares. Ela não tem uma nação preferida, ela não tem um gênero preferido, não tem pessoas de uma classe social preferida, não tem. Para pessoas de todos os tipos e de todos os lugares. Érica escreveu: Você falou sobre a Páscoa e eu lembrei de um comentário que li de 2 capítulos atrás. Ah, legal, Érica. Se quiser aí comentar mais alguma coisa, vai ser um prazer a gente ler aqui. Bacana. Gente, concluindo então esse capítulo. A gente já trouxe aqui algumas lições, mas concluindo. Precisamos trazer para a nossa vida a reflexão de quais são os nossos altares, quais são os memoriais na nossa vida, quais são os memoriais, os altares que temos construído na nossa casa. A gente tem reforçado o quê? O desespero? A gente tem reforçado o quê? A nossa miséria, o quão pequenos nós somos diante da nossa família, diante dos desafios. A gente tem destacado o quê? O que nos falta? A gente tem destacado o quê? A necessidade de nos enriquecermos materialmente para termos segurança?
O que a gente tem erguido, colocado de forma destacada nos nossos discursos, na nossa casa, por onde nós vamos? Será que a gente tem de fato revelado o quão Deus é fiel, o quão Deus é poderoso, o quão Deus ele é suficiente? A gente tem contado testemunhos, relembrado testemunhos. Isso alimenta a nossa fé e alimenta a fé da vida de outras pessoas que estão próximas a nós. Vamos refletir sobre isso. Quais são os altares e memoriais que temos construído, erguido na nossa vida? Érica escreveu, deixa eu ver aqui, li um comentário do Spurgeon sobre a escolha do cordão vermelho, sim, na história de Raabe, né? Que é possível que os israelitas quisessem demonstrar a Raabe o mesmo significado simbólico que eles tinham sobre o sangue no batente. Sim, a gente comentou sobre isso aqui. No batente das portas, lá na Páscoa, no Egito, né? Quando Deus livrou os israelitas, tinha um sangue nas portas e assim o anjo da morte não entrou. Foi a mesma coisa com Raabe. E a consequente preservação de todos na casa, pois eles estavam tão familiarizados com a Páscoa que seria natural que dessem um sinal parecido. Sim, com certeza, eu acredito nisso também, né? Que foi um símbolo que apontou para o evento lá no Egito, né? Na saída do Egito, né? E que aponta para nós hoje sobre o sangue de Jesus, sobre as nossas vidas, que nos protege, que nos livra. Outra conclusão acerca desse capítulo 4 de Josué. O que te ajuda a lembrar os feitos de Deus na sua vida e na história? Porque a gente esquece, né? A gente esquece com facilidade. Vêm as preocupações, vêm os problemas, vem o medo do amanhã, vêm as contas para pagar, vem a doença, e às vezes a gente se perde em meio aos nossos pensamentos. Mas aí a gente precisa lembrar, olhar para as pedras, olhar para os memoriais, olhar para os registros e ver, olha, Deus é fiel. Eu não vou me deixar levar por vista, eu vou viver por fé. Então, eu já falei aqui para vocês que eu tenho um bloco de notas no celular onde eu anoto as minhas experiências, os milagres, testemunhos. Eu boto só uma frase para eu poder lembrar. Isso alimenta a minha fé, mas você pode fazer de outro jeito. Você pode escrever em papeizinhos e colocar numa caixa, né, num cofrinho, né, as bênçãos de Deus que Deus está te dando, e reler aquilo de vez em quando. Você pode ter formas de você lembrar dos feitos do Senhor na sua vida, e você também vai lembrar dos feitos do Senhor na história lendo a Bíblia, né? A Bíblia é um meio pelo qual a gente relembra os feitos de Deus e a nossa fé é alimentada. Por isso que é tão importante a gente ler sempre. Como diz a palavra, minha mãe escreveu aqui, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Exatamente. A gente precisa fazer isso. E a Erika colocou, ele falou da possibilidade. Sim, não afirmou. Exatamente. Eu também li eles apontando como uma possibilidade. Mas eu acredito de verdade nessa relação. E é isso. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente tem que estar sempre ouvindo o Evangelho para que o Evangelho sempre queime no nosso coração. Se em algum momento o Evangelho se tornou apenas história morta, tem algo de errado. Opa, vamos voltar onde a gente se perdeu. Vamos voltar onde a nossa fé, o nosso coração queimava, e agora a gente meio que está só no modo automático religioso, né? Então a gente precisa, não é ficar em busca só de sensações, de arrepios, não. É ter uma fé madura, é ter uma fé com base naquilo que nós cremos, sabemos, porém que isso realmente nos mova adiante, nos mova para dentro dos desafios e nos faça agir com convicção e por fé, né? Tem que ser um conhecimento que nos aprume para a batalha, para a guerra, para encararmos os desafios da vida. E por fim, que você seja um testemunho vivo de sua bondade e do poder de Deus para salvar. As pessoas, elas olham mais para a gente do que a gente imagina. E a gente pode sim ser um testemunho de um Deus que salva, de um Deus bom, de um Deus que livra. Não um testemunho de perfeição, que nenhum de nós é, e talvez isso mais afaste as pessoas
enquanto a gente tentar bancar algo de perfeição literal, né? Como se isso fosse ajudar a Deus. Mas vamos ser autênticos, vamos mostrar nossas luzes, nossas sombras, mas sobretudo o poder de Deus para, em meio a isso tudo, nos salvar, nos ajudar, nos dar bênçãos, nos curar, nos capacitar. Isso daí vai ser um memorial aí, nós vamos ser memoriais ambulantes do Senhor para o mundo. Amém? Fechamos aqui o capítulo 4. Espero que vocês tenham curtido aí os comentários. Se alguém mais quiser comentar, fazer alguma pergunta, sempre dou aí um espacinho no final para isso. Mas gostei aí que alguns de vocês escreveram. Alguém mais quer comentar? Ou quer perguntar alguma coisa? Podemos encerrar? Então a gente vai encerrar, gente. Vamos fechar aqui o capítulo 4. Eu amanhã à noite, eu acredito que eu faça a live um pouco antes das 10. A gente se comunica aí para confirmar, tá bom? E sempre é um prazer estar com vocês. Deus abençoe muito vocês. Tenham aí um restante de final de semana abençoado pelo Senhor. E até a próxima. Tchau.